eu sou a Rose Ramos, da Match IT, e hoje a gente trouxe um super especialista para falar conosco sobre o uso prático dos conceitos Working Backwards. Estou bem animada para falar com ele, é o Ivan Zamban, diretor de tecnologia da Madeira Madeira. Bem-vindo, Ivan. Bem-vindo, obrigado pelo convite, Rose, e bora falar sobre Working Backwards, que é um tema que eu adoro. Boa, mas antes de falar do Working Backwards, conta um pouco de você, assim, por que você adora, de onde você veio, onde vive, do que se alimenta, conta um pouquinho da sua trajetória. Legal. A minha base é aqui em Curitiba, né, a sede onde é a sede da Madeira Madeira. Eu estou na Madeira Madeira já tem quase 8 anos. Eu participei desde o processo de uma startup pequena até a gente virar um unicórnio, e estamos agora num modelo novo de governança. E já estou no mercado de tecnologia e tem, não vou entregar a minha idade, mas um pouco mais de 20 anos, 20 plus anos, né? E já passei por vários tipos de indústria, das mais tradicionais até as mais exóticas. Então, das mais exóticas, eu já fui diretor de tecnologia da FIFA durante o processo da Copa do Mundo aqui no Brasil. Foi um projeto aí de 5 anos de vida que levou até a gente conseguir fazer toda a parte da Copa do Mundo. Especialmente, eu ficava alocado aqui na base de Curitiba, no estádio do Atlético. Já passei por indústrias tradicionais e agora estou eu nem posso dizer se é uma startup mais, né? Porque eu acho que já passamos dessa fase. Justo. Eu acho também, concordo que já passou dessa fase. Depois eu te conto, se você quiser rememorar, você vai bater um papo aqui. Legal. Muito bom. E falando aí do modelo, né, do Working Backwards, em português ficou de fora para dentro, né, a tradução. Ficou obsessão, o livro ficou obsessão pelo cliente, né? E o conceito em português ficou a gente ainda usa Working Backwards, mas o de fora para dentro é o que mais se encaixa, digamos assim, né, na tradução em português, né? Boa. Conta de onde veio, a origem, né, do modelo, a aplicação. O modelo, tá. Ele é o modelo, basicamente, que a Amazon usa para fazer todo o seu modelo de gestão desde o começo desse século, basicamente desde o fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Ele foi muito importante para a Amazon, principalmente durante aquela quebra daquela crise das .coms, e a Amazon foi uma das poucas que sobreviveram, né? E sobreviveram muito porque eles estavam adotando, né, o modelo de Working Backwards na época, é um modelo que a Amazon levou. A Amazon ainda tem algumas coisas que ela ainda está implementando, mas ela levou em torno de 15, 20 anos para implementar esse modelo. E ele é um apanhado geral de algumas coisas de mercado, de algumas coisas de autores e de algumas coisas que eles mesmos criaram, né? Então, se eu tiver um tempo para detalhar melhor, sem querer ser tão catedrático assim, basicamente ele é o conceito do working backwards, do de fora para dentro, é justamente esse conceito por isso que até foi traduzido para o português como obsessão pelo cliente, de olhar o cliente e a partir do cliente você criar a sua empresa. A partir do cliente você desenvolver os mecanismos na sua empresa. A partir do que o cliente espera, você se moldar para aquilo. Então, ele é um modelo que a gente costuma dizer que é um customer obsession mesmo, né? E faz muito sentido ser esse modelo de ser da Amazon, porque talvez a Amazon seja uma das empresas mais customer obsession do mundo, é o maior e-commerce, é a maior varejo do mundo, tem mais de 1.500.000 funcionários no mundo todo, e vem sustentando eles ao longo do crescimento e das empresas filhas que vão saindo da Amazon, como a própria AWS, o Amazon Prime Video e por aí vai. E eu falo que ele é um apanhado porque ele começa olhando do ponto de vista do cliente e olhando para dentro da empresa e transformando esse olhar em mecanismos a serem seguidos. Essa é a parte legal que eu vejo do Working Backwards, porque você olha grandes escritores, como o Jim Collins, por exemplo, e que traz alguma coisa muito teórica que às vezes a gente tem dificuldade de implementar. O Working Backwards, inclusive, ele até falando um pouco como surgiu na Madeira, um dos nossos founders leu em 2021 e chegou super empolgadíssimo na empresa, porque a gente achou um livro que é prático de tudo aquilo que a gente vem lendo, né? De como a gente tem que fazer, o by the book, né? E ele é uma série de mecanismos.
Então, ele começa pelo primeiro mecanismo dele, que é o mecanismo de flywheel, que não é uma criação da Amazon, que é uma criação do próprio Jim Collins, no livro do Jim Collins, o Good to Great, que em português acho que é Feitas para Durar, em português, mas nesse livro ele apresenta o conceito do flywheel, inclusive tem um livro só sobre o flywheel dele. E o flywheel, basicamente, ele fala muito sobre como a empresa deve focar naquilo que ela é boa. Então, e criar essas partes em volta do que ela é boa, do que faz aquilo girar mais rápido e focar naquilo que ela é boa. Então, dando um exemplo, no caso nosso, a gente é bom em e-commerce de imóveis. Então, e a gente faz todo o nosso flywheel em volta do e-commerce, de toda a parte do ecossistema para casa, não só móveis, mas o ambiente casa como um todo, né? Desde construção civil, decoração, etc. Então, se a gente chega com uma ideia, por exemplo, vamos expandir o nosso portfólio para vender caneta, ou vender, sei lá, compra de brinquedo. Vai fazer sentido para o nosso modelo? Ele vai fazer o nosso modelo girar mais rápido? Ele vai fazer com que a gente atraia mais cliente? Ele vai fazer com que a gente tenha mais sortimento? A gente vai fazer com que a gente tenha uma estrutura mais enxuta? Não, não vai. Então, não vamos investir nesse tipo de... Então, o primeiro princípio, ele mostra muito o que nós somos, vamos focar nisso e para onde vamos. Então, ele ajuda a nos direcionar para onde vamos. E já linka com o segundo mecanismo do Working Backwards, que é o de princípios de liderança. O princípio de liderança são os princípios que nós temos na nossa empresa. No caso da Amazon, nós temos 16, no nosso caso, a gente tem 12, e cada empresa tem os seus princípios, né? Esses princípios é o como vamos. Então, no nosso caso, o nosso primeiro princípio é a prestação pelo cliente. Então, a gente sabe que na hora que a gente tem que tomar uma decisão na companhia, se tem alguma decisão que vai contra o cliente, está indo contra o nosso princípio. E ele é o nosso primeiro princípio, ele é o norteador de todos. Então, ele também serve muito para para tomada de decisões. Nosso segundo princípio é time em primeiro lugar. O terceiro princípio, construir e desenvolver um time de alta performance. E por aí vai. Então, os nossos princípios, eles mostram para nós como a gente vai fazer as coisas. Como a gente vai... Já tem o norte com o flywheel, agora a gente tem o como, né? Que já cai para o terceiro princípio, que é o de contratação de pessoas, que na Amazon chama-se de Bar Raiser, e a gente também adotou o mesmo nome. Por quê? Se a gente tem para onde a gente vai, e a gente tem o como a gente vai, agora a gente precisa ter as pessoas certas para ir para pegar esse como e ir para esse lugar. Então, o nosso processo de Bar Raiser é um processo bem inovador do ponto de vista de contratação de pessoas. Ele busca realmente encontrar a pessoa certa para o lugar certo, no momento certo, e ele é um processo mais longo que o processo normal de contratação, passa por um loop de entrevistas maiores, tem um personagem, que é o Bar Raiser também, que busca realmente o que o nome diz, é levar a barra do time, né? Então, esse é o ponto fundamental. E daí se estende por diversos mecanismos. A gente passa pelos mecanismos de tenants, que são os princípios ou as diretrizes de cada uma das áreas, que ajudam também, que dão autonomia para as áreas para tomada de decisão. E vai também para as formas, né? A gente falou das pessoas, o para onde, o como, as pessoas e também as formas. E daí essas formas são mais mecanismos na prática mesmo, que alguns ainda são contraditórios em alguns lugares que a gente fala. Mas começa a primeira forma é a forma de se comunicar. Então, a Amazon incluiu a questão de papers, que a gente vem adotando também. Então, tem papers, tem rotinas, tem métricas, então tem várias formas que sustentam para saber se a gente está indo para o lugar certo, se a gente está fazendo do jeito certo, se as pessoas estão certas. Então, aí começam os mecanismos de rotinas, né? Então, o primeiro que talvez já causa estranheza é que a gente escreve tudo. Então, papers para tudo. Então, a gente aboliu o PowerPoint e introduziu o Word. Então, é um primeiro polêmico, porque, por exemplo, o pessoal de produto já fica com o pé atrás, o pessoal de marketing fica com o pé atrás, mas qual que é a lógica de você tirar uma apresentação? Então, a gente... É engraçado as nossas reuniões, que as nossas reuniões elas começam de maneira silenciosa.
Por quê? Porque os 10, 15 primeiros minutos da reunião, a gente se dedica a ler o paper daquele assunto daquela reunião, onde tem todas as informações daquela reunião, tudo que a gente vai precisar discutir, e depois começa já todo mundo no mesmo pé de informação. Então, a nossa reunião, ela começa com 5, 10, 15 minutos, às vezes, de silêncio. É muito engraçado para quem entra numa reunião logo no começo e vê a gente, todo mundo em silêncio, lendo o documento. E por que a gente tirou o PowerPoint, né, que é a ferramenta universal da apresentação de tudo? Porque o PowerPoint, muitas vezes, ele não te dá a visão do todo e ele não te dá as informações que você precisa. E muitas vezes você se foca muito mais na forma do que no conteúdo. Então, se o teu PowerPoint é bonito, se a tua apresentação é legal, se você é um bom speaker, às vezes você tem uma ideia que não é tão boa, mas você vende tão bem que ela fica legal, e às vezes alguém que tem uma ideia excelente, mas que não é bom de apresentar, ou tem timidez, ou que não faz um PowerPoint bonito, não se dá tanta informação, não se dá tanta importância para aquela ideia. Então, na hora que você joga isso tudo num papel e tira essa personificação da apresentação, você tira a personificação de quem está fazendo. Você se foca no conteúdo mesmo, sabe? Não é da pessoa que escreveu, ou é geralmente um time. E a apresentação, ela é muito importante. E o texto, ele é muito importante, porque ele precisa ter data points, ele precisa ter uma série de write, que a gente chama do Write by Amazon, a gente está criando o nosso Write by Madeira, que é o que a gente precisa escrever. Então, por exemplo, você vai, sei lá, apresentar um novo produto que você quer, que você acha que vai ser importante, ou uma nova campanha de marketing, você coloca lá como resultado, por exemplo, que isso vai trazer muito mais pessoas para o nosso site. Trazer muito mais pessoas para o nosso site não significa absolutamente nada. O que é muito para mim e o que é muito para ti, Rosa? Que tipo de perfil de público que vai trazer? Quanto por cento vai aumentar? O que vai trazer de retorno na prática? Então, todo o texto precisa vir com data points. Então, fica muito... E uma coisa que muitas vezes acontece na apresentação, às vezes a pessoa coloca uma informação lá atrás da apresentação e alguém já pede no início. Daí bagunça todo o negócio. Quando você lê um documento do começo ao fim, e a partir dele você começa a discussão e começa a colocar as perguntas, etc., acaba que a gente ocupa muito mais o nosso tempo. Muito melhor o nosso tempo, aliás. E ocupar melhor o nosso tempo talvez tenha sido o grande desafio que a pandemia nos trouxe, porque agora a gente faz reunião todas online, ou parte presencial e parte online, aquilo que a gente tinha. Desculpa, aquilo que a gente tinha antes da pandemia, que era encostar no braço do cara ali, bater no ombro dele ali no café, ou para tirar alguma dúvida, isso meio que se perdeu. Algumas empresas estão indo para o híbrido e tal, mas mesmo assim ainda tem muita gente remota. Então, a agenda hoje é uma coisa muito complicada. Então, se você é muito mais strict to the point nas reuniões, você consegue aproveitar muito melhor, né, o processo. E aí vem diversos... Eu sei que estou falando muito, mas como eu te falei, eu sou muito empolgado com o Working Backwards, né? Então, vem vários conceitos, por exemplo, conceitos de métrica. Então, as rotinas nossas passam a ser muito baseadas em números. Então, a gente tem o que a gente chama de Weekly Business Review, Monthly Business Review, Quarterly Business Review, e todas elas são pautadas no que a gente chama de Input e Output Metrics, onde output são aqueles resultados que a gente espera, mas que a gente não tem muita ação sobre, e os inputs são os que a gente consegue ter ação sobre, que vão refletir nos resultados. Parece complexo, mas vou dar um exemplo simples, que toda empresa tem, por exemplo, NPS, que é o nível de satisfação de cliente. O NPS, antigamente, a gente só tinha ele antes da gente implementar esse modelo de Input e Output Metrics. O NPS, no fim das contas, ele é um output, porque é difícil você dizer quais ações que você está fazendo que afetam o NPS, que vão melhorar o NPS. A partir do momento que você começa a fazer um drill down dele e começa a transformar esse NPS em inputs, você começa a ter ação real. Eu vou dar um exemplo nosso, prático. A gente descobriu, por exemplo, medindo o nosso NPS, que uma das coisas que mais prejudicam o NPS são a quantidade nossa de detratores. Então, o primeiro input desse output que é o NPS é da quantidade de detratores, nível de detratores. Só que o nível de detratores ainda é muito amplo.
E daí a gente foi pesquisando, e a área foi pesquisando, ela descobriu que uma das coisas que mais faz com que a gente tenha detratores é ter pedidos com atraso longo. Então, se atrasar um dia, o cliente fica chateado, mas talvez não vire um detrator ainda. Mas se atrasa mais de 3 dias ou de 5 dias, ele fica bravo. E ele se torna um detrator. Então, esse indicador de quantidade de atraso longo nos pedidos, ele se torna um input métrico. Em vez de a gente ficar focando lá no NPS, a gente começa a criar ações para não ter atraso longo. Porque a gente sabe que se a gente diminui o atraso longo, ou se a gente zera ele, eu diminuo meus detatores, se eu diminuo os detatores, eu melhoro o meu NPS. Você entende a escalinha do processo? Então, a gente saiu, por exemplo, de 5, 20 métricas que a gente media, para 1.000, 2.000 métricas, porque isso vai virar um novelo, uma árvore quantidade enorme. uma árvore que cada árvore vira quase que um conceito de pirâmide, né? Vai virando várias metas e tal. E daí também tem outras rotinas, como o OP, que é o planejamento anual, que a gente divide em OP1 e OP2. O OP1 é das áreas trazendo planejamento e subindo, e o OP2 é consolidação desses planejamentos e descendo para a operação que a gente faz durante o ano para começar no ano seguinte. Então, tem uma série aí, tem alguns outros mecanismos, mas de maneira geral, o legal do Working Backwards é justamente isso, é pegar vários conceitos, porque, por exemplo, esse conceito, por exemplo, de input, output métricas e tal, não é criado, isso tem no Lean, tem no Six Sigma, a Motorola já implementava, a diferença é que eles vão pegando esses conceitos e vão adotando, e algumas coisas eles criaram mesmo, como esse conceito, por exemplo, do porquê escrever e não colocar no PowerPoint. Inclusive, se alguém for pesquisar isso, vai descobrir que esse conceito de tirar do PowerPoint e colocar em texto veio de um desastre da NASA, uma das Columbus que ia ter problema para descer e tal. Eles colocaram tudo em PowerPoint, desviou a atenção, e eles descobriram depois que se eles tivessem feito em texto, colocando data points, eles teriam conseguido mais a atenção das pessoas, e talvez eles tinham conseguido trazer aquelas pessoas com vida. Então, tudo isso vem de diversos cenários, e a Amazon foi incorporando e colocando dentro de um framework, por assim dizer, de vários mecanismos. E o Bill e o Colin, né, que são ex-Amazon, né, eles são ex-funcionários da Amazon, inclusive eles fizeram parte do S-Team do Jeff Bezos, etc. Depois que eles saíram, eles primeiro fizeram um paper sobre como eles queriam escrever um livro, qual era o resultado, submeteram para a Amazon, o próprio Jeff Bezos leu, e daí com esse paper eles tiveram aprovação e fizeram um livro, já está traduzido aí para N línguas, e eles também participam da Madeira, né? Eles são nossos advisors para essa implementação aqui. Eu acho que de maneira concisa consegui resumir um framework que tem mais de 20 anos de existência, livros e livros escritos sobre ele. Acho que deu para resumir mais ou menos aqui em 15 minutos. Não, sensacional. E Ivan, assim, no final é um sistema de gestão mesmo, né? Integral da organização como um todo, assim. E você vê a aplicação disso para... Provavelmente não é qualquer cultura organizacional, nem qualquer momento de desafio de negócio, ou como é que você vê essa aplicabilidade, né, do ponto de vista de mercado? Então, Rose, quando você me mandou previamente as perguntas, eu até tenho elas aqui na minha frente, eu coloquei alguns pontos em cada uma delas que eu queria abordar, e essa é a única que está em branco, porque essa pergunta é extremamente difícil de responder, porque eu acredito que serve para qualquer empresa, não precisa necessariamente ser uma empresa de e-commerce ou de varejo, no caso, né, para não ficar só restrito no e-commerce. Não precisa necessariamente ser uma empresa de varejo, ou não precisa necessariamente ser uma indústria de produtos médicos, enfim. Eu acho que é possível, sim, aplicar a qualquer empresa. E o legal dele é que
talvez você não precisa aplicar ele do começo ao fim. Você pode ir pegando os pontos onde você mais tem, tipo, acho que é super importante os primeiros, né? O flywheel, ou para onde a gente vamos, o como a gente vai, porque isso, como a gente eleva a barra do time, esses pontos eu acho que são fundamentais para qualquer empresa, né? Porque se a empresa não sabe para onde vai, ou não sabe como ela vai, ou se não tem as pessoas certas, dificulta muito ela ter sucesso. Então, eu acredito que as primeiras partes são aplicáveis para qualquer tipo de empresa. As outras partes, que são mais de rotinas e tal, eu acho que podem ser adaptadas em cada empresa, dependendo da cultura. Eu acho que o foco aqui é a cultura, como a empresa está aberta ou não a mudar a sua forma de trabalhar, né? E muitas vezes mudar seus dogmas até, em alguns casos. Então, a parte da cultura é como a empresa compra e para dar certo a empresa tem, não basta ser o founder que leu o livro e achou fantástico e a partir daí vai chavear para a empresa inteira. Todo mundo precisa comprar, em todos os layers da empresa precisa comprar, porque senão acaba que vira só a partir de agora a gente está escrevendo e não está mais colocando no PowerPoint, ou a partir de agora a gente está quebrando os indicadores em indicadores mais factíveis que a gente consegue mexer, sem saber o porquê. Daí, sem saber o porquê, não tem engajamento, sabe? E é interessante porque quando você fala todo mundo precisa comprar, né? Você tem uma coisa de também existir espaço para todo mundo ser ouvido e participar, né? Porque se não tem espaço para todo mundo, talvez todo mundo precise. Então, talvez tenha já uma quebra de perfis culturais aí. Outra coisa, assim, pelo menos o que eu vejo de cultura Amazon é a tolerância ao erro, né? Eu fiz um curso recente em Stanford com a comparação Amazon e Netflix. Então, ambas são super abertas ao erro, mas a Amazon você pode errar em qualquer aspecto, desde que, né, você aprenda com isso, e isso acaba gerando múltiplos produtos e negócios, né, como você citou alguns. Na Netflix, não, você pode errar dentro desse espaço. A gente vai ser uma empresa de streaming, é isso aí, não vai criar um... Sim. Né? Então... até falando um pouco sobre como que a gente implementou e essa parte do porquê, de que cultura organizacional isso funciona bem. Essa cultura do poder errar, ela é muito importante. Eu evito falar a cultura do erro, porque senão está falando que a gente está estimulando as pessoas a errarem. Não é isso. De aprendizagem, né? Mas a aprendizagem sem o erro não existe. E não é na cultura organizacional isso, é na vida humana, né? Então, o nosso cérebro é condicionado a aprender errando, né? A gente não nasce sabendo falar, a gente não nasce sabendo caminhar, a gente vai caminhar, a gente vai primeiro engatinhar. A hora que a gente vai engatinhar, a gente vai cair com a cara no chão. E a hora que a gente cair com a cara no chão, o teu cérebro vai aprender que ele vai ter que colocar a mão na frente. Mas por que ele aprendeu que tem que colocar a mão na frente? Porque você deu com a cara no chão. Então, principalmente quando você está num modelo de negócio onde a inovação ela é importante, né? Você não pode ficar, obviamente você não pode ficar refém do next, que a gente chama de fazer só a tua roda girar quando você encontra o next big thing, né? Que é a próxima grande coisa. Mas também você não pode ficar esperando que ela vai surgir do nada. Então, essa cultura, o erro, eu até fiz uma palestra um tempo atrás em Porto Alegre só sobre esse tema. O erro, ele é irmã gêmea da inovação, que é irmã gêmea do sucesso. Então, tem um livro, inclusive, ele é famoso pra caramba, eu esqueci o nome dele, eu vou passar vergonha agora, do jogador de basquete do Chicago Bulls, o Michael Jordan. Pô, meu ídolo de infância, esqueci o nome dele. Que ele tem 9 mil cestas, alguma coisa assim, tem umas estatísticas absurdas dentro da NBA. E ele fala assim, não, mas para cada uma dessas cestas que eu acertei, tem 50 outras que eu errei. Se você contar a quantidade de cestas que eu errei, é 50, 60, 70 vezes mais. Mas foi errando que eu aprendi a fazer certo. Então, você está aberto ao erro, não punir o erro,
desde que isso não seja deliberado, desde que você consiga criar um mecanismo, o segredo talvez da Amazon está aí, é criar um mecanismo de aprendizado em cima disso. Então você vai lá, você escreve para você criar qualquer coisa nova que pode dar errado, não, você vai escrever um paper, que na Amazon é chamado de PRFAQ. Você vai escrever esse paper, você vai colocar quais são os indicadores de sucesso, você vai colocar o que vai estar nesse produto, você tem que colocar data points, como eu falei antes. E se não der certo, você vai ter mecanismos para, beleza, não deu certo aonde? Esse indicador não deu certo, esse aqui deu, então esse aqui tá bom, esse aqui a gente vai ter, tipo, se você só erra por errar, tem análise, não serve né? para nada, não adianta nada. Se você só erra por errar, você não vai evoluir, você precisa entender no teu processo, você precisa criar um mecanismo para saber, tipo, eu errei aqui, mas até aqui foi bom, aqui eu poderia ter feito, aqui eu tenho indicadores que eu poderia ter feito de outra forma, e a partir daí você vai evoluindo o processo, que você pode errar de novo, mas você vai errar diferente. Eu acho que o errar diferente é importante, não é? O problema não é você errar, o problema é você errar a mesma coisa. Então, o errar o diferente é importante porque você vai criando, vai te dando informações e dados, e no fim do dia, vocês da NetIT sabem muito bem, informações e dados é o que vai fazendo, vai nos dando insumos para ir corrigindo. Perfeito. Você contou que está aí há 7, 8 anos, né? E isso. A implantação começou a partir da leitura em 2021, assim, estava acontecendo alguma coisa em 2021 que pedia por isso, além da pandemia, ou era algo interno do negócio, foi sinérgico com alguma outra iniciativa? Como é que foi esse processo, assim, de vamos por aí e os steps, assim, né? Foi a chegada dos advisors, foi fazer um curso, foi ler um livro, como é que vocês trabalharam? Sim, a gente ali, principalmente os nossos 3 founders, eles estão sempre buscando se atualizar e ler e cursos e etc. E a gente vai comprando muito a ideia deles, até como você falou lá, de ter vários, todo mundo tem que comprar e todo mundo tem que participar. Esse processo do Working Backwards eu participei, né? Porque eu participei, eu era um gerente. Então eu podia, eles me chamaram para participar porque o Ivan trabalha com a AWS, conhece a Amazon, ele tem a nossa cultura, está engajado, eu ajudei a participar do Flywheel, de construir o Flywheel, eu participei de ajudar a construir os princípios de liderança, ajudei a participei da construção dos bar raises, sou um bar raiser da companhia, sem fazer parte, até hoje não faço parte do comitê gestor da empresa, sem fazer parte do board da empresa. Então, você precisa também se desprender um pouco para você implementar isso e para dar certo, e para ser algo genuíno que todos compram, você precisa se desprender um pouco dos teus layers, dos teus cargos, você precisa ouvir todos, você precisa encontrar todo mundo na companhia, quem é as pessoas que vão contribuir, as pessoas que têm mais experiência nisso ou naquilo, você precisa como é que a gente chama? Tirar a roupa do rei, né? Porque senão você não vai conseguir implementar algo genuíno. E, falando um pouco do Working Backwards, um dos nossos founders leu o livro. Eu já estava começando a ler também na mesma época, porque a gente usa a AWS, então eu tenho um pouco de contato, tenho bastante contato com eles, etc. Eu leu em 2021 e daí a partir dali virou uma loucura. E daí todo mundo no board começou a ler, a gente ali nos cargos de liderança a gente começou a ler, a gente começou a ficar doido por aquilo. E daí a Amazon é muito parceira nossa por conta da AWS, então eu já puxei os caras da Amazon, a gente já conseguiu daí fazer um EBC em Seattle, na sede da Amazon, só sobre cultura, porque o legal do Working Backwards também é que a Amazon não é algo restrito. Se você puxar qualquer pessoa da Amazon para falar com vocês, eles vão amar falar sobre Working Backwards, eles vão explicar como fazem, etc. Eles querem que todo mundo use, né? Eles acham que faz sentido, então eles fomentam muito essa cultura. Eu acho que até poderia ser um produto deles, já até sugeri isso para eles, né? Você até pode virar um produto da Amazon. Então a gente foi para Seattle, na mesma época a gente conversou com o Colin e com o Bill, que moram lá, eles toparam ser nossos advisors e começaram a ajudar a gente na implantação, principalmente dos mecanismos, né? Porque é difícil você só ler, sei lá, 50 páginas no mecanismo e a partir dali já implementar. Você precisa, é importante você ver exemplos, ver como eles fizeram, pegar
insights, eles lerem, eles topam também a ler o que a gente está fazendo e dar palpite, ó, pode ser assim, pode ser assado. No processo de Barraiser, por exemplo, a gente está fazendo treinamento de novos Barraisers, o pessoal da Amazon muitas vezes entra junto para treinamento, para fazer shadow. Então, é bem interessante esse processo. Então, a gente começou lá com a leitura do livro, começamos, a primeira coisa foi montar nosso flywheel, nossos princípios de liderança, validamos lá em Seattle com o Colin Kubil, o princípio de liderança, o flywheel, começamos estruturando o nosso time de pessoas também para começar o processo de Barraiser, e aí foi indo, uma coisa foi levando a outra. A gente não implementou 100% do Working Backwards de uma vez só. Até uma das tuas perguntas, né, como a gente foi evoluindo o processo, né? A gente foi evoluindo primeiro daquele pilar das 3 coisas, né, do flywheel, dos princípios do Barraiser, que repetindo pela milésima vez, como, onde, para onde vamos, o como vamos e com quem vamos, né? Então, começamos, internalizamos, fizemos muito isso, e aos poucos a gente vem implementando todas as rotinas. Algumas coisas estão bem sedimentadas, a gente já está indo para uma V2, né? Então, essa primeira parte de flywheel, princípio de liderança, Barraisers, input, output métrica, a gente está bem sedimentado, a gente já está, nesse ano, por exemplo, a parte de input, output, a gente está sendo mais, está indo para uma V2, né? A gente está conseguindo evoluir, porque primeiro a gente saiu de quase nada de input para 2.000 inputs. Agora, a gente, nessa quantidade enorme de dados, agora a gente tem que começar a ver qual é a qualidade deles, o que realmente faz mexer o ponteiro, né? O que faz mexer a agulha, né, para frente. E foi uma implementação para todos os processos, assim, para todos os processos. Para todos de os uma processos. vez. Então, tipo, você tem indicadores fáceis de ter, que é todos os indicadores lá, por exemplo, os comerciais, de venda, margem, blá, 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 blá. E você tem lugares onde é difícil tirar indicadores. Exemplo, a gente de tecnologia. Para algumas coisas é fácil ter indicadores, como SLA, quantidade de chamadas, etc. Mas tem lugares que é muito difícil a gente ter indicadores de tecnologia, principalmente para nós que desenvolvemos nossos próprios sistemas e tal. É difícil muitas vezes tirar indicadores disso. Então a gente também tem um pouco disso. Tem áreas que estão mais sedimentadas no mecanismo, tem áreas que não. Esse último que a gente está implementando, o OP, a gente fez um OP de testes agora em 2023 para 2024, e a gente vai precisar fazer uma grande evolução dele em 2024 para 2025. Então, é um processo evolutivo, né? A Amazon não chegou nesse modelo em um ano, eles levaram 10, 15, 20 anos fazendo. Então, a gente não precisa levar todo esse tempo, porque a gente já está pegando o compilado deles e aprendendo e pegando o caminho que eles fizeram e implementando, consequentemente, muito mais rápido de fazer. Mas a gente também vai evoluindo aos poucos esse processo, né? É importante nunca deixar, é importante fazer com que todo mundo compre e que todo mundo ajude a levar a barra desses processos. Legal. E vou voltar no tema do aprender com erros, assim, né? O que vocês sentiram, assim, de desafio ou resistência durante, né, a transição? Não sei se foi uma transição também, ou se foi amanhã, a gente só a bola e os PowerPoints todos. Então, eu queria saber um pouco de resistências, assim, ou desafios na implantação e também no método ensino, no contexto de vocês. Assim, alguma coisa que vocês viram, meu, isso aqui não se aplica, vai ter que ser diferente ou não vamos usar. Não, acho que a gente foi muito cabeça aberta, assim, entendendo. Acho que todos os mecanismos se aplicam. Possivelmente, nenhum deles, ou quase nenhum deles, é exatamente igual da Amazon, porque a gente vai fazendo adaptações não só para a cultura da madeira, mas para a cultura latino-americana também, que também muda, ou para a cultura brasileira, para ser um pouco mais específico. Mas a gente foi migrando aos poucos esse processo, a gente foi implementando aos poucos, e o legal é que na madeira, a parte boa da madeira, que a gente não barra as coisas no começo só porque é diferente, só porque é diferente daquilo que a gente está fazendo. A gente sabe que a gente é uma empresa jovem, de 15 anos de idade, e que a gente tem muita coisa para aprender. A gente não pode sentar em cima da nossa arrogância, sendo que, chegamos num tamanho, somos
uma empresa relevante e tá bom assim, né? Então, todo mundo tem essa inquietude, que no nosso caso é um princípio de liderança, inclusive, que é o curiosidade, conformismo e atitude, é um princípio nosso, de a gente ser curioso, da gente ser inconformado. Então, a gente vai muito de peito aberto, de mente aberta para essas novidades, e a gente sente que todo mundo compra, porque também está tendo um pouco... Você falou que na pandemia, a gente perguntou meio a pandemia foi o auge das empresas de e-commerce. Depois da pandemia, está mais difícil, a gente está buscando, as empresas estão buscando ser mais eficientes, e o Working Backwards, ele é para ser eficiente, né? Ele busca a eficiência, porque a Amazon é uma empresa de varejo, ela também tem margens apertadas, etc., e ela conseguiu se tornar a maior do mundo no que ela faz. A maior e a melhor, né, no mundo no que ela faz. Então, se deu certo para eles, e deve ter sido muito mais difícil eles implantaram, porque além de eles implantarem, eles tiveram que criar, né? Então, a gente também vai conseguir. A gente também vai conseguir implementar, a gente também vai trazer resultados, e a gente vai conseguir ser mais eficiente, os nossos indicadores vão melhorar. A hora que você vê os seus indicadores melhorando, a hora que você começa a ver inputs nas suas weeklies melhorando, ou às vezes até quando está piorando, mas você sabe onde está piorando, e você consegue, a partir desse momento, saber onde está piorando e criar um plano de ações, a mente abre, porque antigamente, quando a gente via números maiores, às vezes era difícil da gente trazer, aterrissar aquilo, e puta, estamos indo mal, e o que a gente tem que fazer? Quando o pior cenário é esse, tipo, não está indo bem, essa semana não foi boa, ou em vendas, ou numa categoria, ou num lugar, e você não saber por quê. Você não saber o que você tem que fazer para melhorar aquilo. É ruim para todo mundo, é ruim desde o investidor até o pessoal da ponta, é ruim isso, porque você fica vendido. A hora que você começa a ver números, você começa a ter mecanismos, você começa a ver, ó, é aqui que está o problema. Não estou dizendo que o problema é fácil de resolver, mas se você pelo menos sabe onde está o problema, você consegue criar planos de ação para tentar resolver. Uma coisa que a gente adota muito, que também tem na Working Backwards, mas tem em várias empresas, essa questão do modelo mental. Você tem modelos mentais. E esse modelo mental de você se apaixonar pelo problema é muito importante, porque se você não se apaixona pelo problema, você não vai conseguir engajamento das pessoas para resolvê-lo, né? E vocês já conseguem medir, né, com números aí mesmo, estarem chegando mais perto desse para onde vocês querem ir, seja do ponto de vista do cliente ou do engajamento das pessoas? Sim. Você consegue ilustrar, assim? Sim. É visível, assim, que hoje a gente é uma empresa muito mais madura, muito mais adulta. Eu acho que a gente passou a adolescência, do jeito que é a adolescência, a gente passou a nossa adolescência como empresa, e agora que a gente é adulto e precisa ser responsável, porque o adjetivo do adulto é responsabilidade, eu acho que agora a gente consegue ser muito mais coerente nas decisões que a gente toma, muito mais embasado nas decisões que a gente toma, a gente consegue ser mais assertivo e, de certa forma, mais eficiente também. Obviamente que você não vai implementar um Working Backwards e no dia seguinte você vai ter resultado. A gente está falando que a gente está em 2024, a gente começou em 2022 na prática, está há 2 anos nisso, né? A gente já viu muitas mudanças, mas muita coisa ainda vai vir pela frente, né? A gente não está implementando esse mecanismo para daqui 2 anos implementar outro. Esse é um mecanismo definitivo, né? Tem o próprio, a hora que você estuda Flywheel do Jim Collins, o Flywheel é algo para durar 100 anos numa empresa, é algo que não é para mudar, né? Ele é perene, né? O Flywheel pode ter algumas pernas a mais que você identifica ao longo do processo, mas o core do Flywheel é para durar 100 anos numa empresa. Os princípios de liderança é para durar 20, 30 anos na empresa, né? Você vai, obviamente, melhorando, levando a barra deles mesmos e criando os novos, mas o core dos princípios
não pode durar menos de 20, 30 anos, senão é uma empresa que está mudando muito do seu como fazer. Né? E olha que você monta uma empresa pensando no good to great, você não está pensando no imediatismo, você está pensando que você vai ter essa empresa durante muitas décadas vivendo, e esse mecanismo é para uma empresa que quer viver muitas décadas. Boa. E pensando em dicas, né, para quem já leu ou vai ler e está a fim de implementar, está se inspirando no seu relato, no seu caso aí de sucesso, que dicas você daria do que é prático, né, do que você aprendeu fazendo, aprendeu vivendo? E assim, pode ter gente que é o executivo de uma empresa, pode ter gente que está num time e gostaria de influenciar, uma empresa maior, uma empresa começando. O que dá para extrair de... Putz, leva isso em consideração quando for mexer nesse tema? Cara, eu acho que você tá aberto a se reinventar, e você tem que estar aberto a... Você tem que ser humilde, você tem que ser sempre... acho que quem falava isso era o Steve Jobs, né? Stay hungry and stay foolish. Você precisa estar querendo sempre melhorar, né? Num jogo, como se fosse um jogo infinito, que é também um grande livro. Você está sempre querendo melhorar em relação ao dia anterior, e você tem que sempre estar com a cabeça e a cultura, com a cultura de ter a cabeça aberta para isso. Se você for olhar e achar um mecanismo, um livro de 500 páginas que vai querer te ensinar um monte de coisa, e você for com viés ou com bias de que isso é coisa de americano, isso é coisa da Amazon, isso deu certo lá, não vai dar certo aqui, você já nasce errado, porque você já nasce com um espírito que não vai dar certo. Então, é que nem quando você está cozinhando. Se você está cozinhando com amor, vai dar bom. Se você está cozinhando com ódio, não vai dar bom. Então, é o mesmo princípio. Você tem que estar querendo receber aquilo e entendendo que talvez eu não implemente exatamente ipsis litteris, mas o conceito eu vou pegar e vou adaptar e vai resolver um problema que eu tenho hoje. É um aprendizado, né? Quem tá no passinho já é parte. Muito bom, Ivan. Obrigada demais, cara. Se tiver alguma mensagem, alguma coisa que a gente não passou, que você fez toda a lição de casa, cara, eu vi, você anotou e tal. Alguma coisa que a gente não passou, que você queira trazer, compartilhar. Não, acho que eu falei bastante. Me dá microfone, eu acabo sempre falando bastante, mas eu acredito que o Brasil tem vários pontos negativos, assim, mas ele é um país de oportunidades, e se a gente quiser fazer a coisa certa, e se a gente quiser se dedicar, e se a gente quiser estar sempre pronto para melhorar, a gente vai conseguir não só construir empresas melhores, relacionamentos melhores, entregar melhores serviços para os nossos clientes, mas a gente também vai fazer um país melhor. Foi forte, eu achei que você falou uma mensagem, mas eu achei que ia ser profunda, assim. A gente está gravando uma sexta-feira e fico feliz de escutar. A gente acredita muito nisso também, acho que a gente tem capacidade de fazer entregas de nível global mesmo, aprendendo com quem, né, já tem feito, mas eu acho que tendo essa força. Obrigada demais pela inspiração, obrigado pela oportunidade obrigado pela oportunidade aí de falar de um assunto que eu gosto tanto. Gostei muito de aprender. Tá na fila dos livros aqui para ler, mas não tá longe não, já tô olhando para ele. Valeu. Obrigada, cara, até a próxima. Obrigado, até mais, tchau, tchau.